Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema assim, fundamental, preconceito linguístico e identidade cultural. Temos aqui um trecho bem forte, de Borderlands La Fronteira, da Glória Anzaldúa, e também uma análise para a gente pensar como isso pode aparecer no Enem, sabe? Exato. A ideia é entender a experiência dela e como isso reflete uma questão social maior, né? Algo essencial para quem está se preparando para as provas. E essa análise que a gente vai comentar aqui foi cedida pela professora Vivian, da NEL Cursos. Isso, uma análise bem direcionada, né? Sim. Bom, vamos lá. O texto é impactante, traz memórias bem dolorosas dela, sendo discriminada por falar espanhol, por ter sotaque lá nos Estados Unidos, né? Na infância. Exatamente. Ela conta que era castigada na escola, assim, fisicamente mesmo, com régua na mão, só por usar espanhol no recreio. Imagina só. E pior, ela relata que era repreendida até por tentar ensinar a pronúncia certa do nome dela, Anzaldúa. Nossa. É chocante. E tem aquela frase, né? Que a professora diz pra ela: se você quer ser americana, fale americano. Se não gostar, volte pro México. Pesado. Muito pesado. Isso vai muito além de uma simples correção, né? Com certeza. O que a Anzaldúa está descrevendo aqui é o que a gente chama de repressão linguística. Não é só sobre a língua em si, mas é sobre negar, tentar apagar a identidade cultural que está ligada àquela língua. Nesse caso, a identidade chicana, né? De origem mexicana nos Estados Unidos. E essa pressão, olha, não vinha só da escola. Não, né? Vinha da sociedade em geral, com esse tipo de comentário volte pro México, e, o que é bem complexo, vinha até da própria mãe dela. Sim, essa parte da mãe falando pra ela falar direito inglês, porque se sentia constrangida, isso mostra como a pressão social acaba entrando na gente, né? Exato. Uma internalizada. É um reflexo de como a sociedade dominante impõe um padrão e, às vezes, até os membros do grupo que sofre a discriminação acabam reproduzindo essa cobrança. E não parou na infância, né? Ela conta que na universidade tinha aulas obrigatórias para se livrar do sotaque. Aham. E é aí que entra a análise que a gente recebeu da professora Vivian da NEL Cursos, focada justamente em como o Enem poderia abordar um texto desses. A análise que ela fez aponta que, numa questão sobre esse trecho, o problema central seria o repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Por que esse foco específico no sotaque? Olha, porque o sotaque é talvez a marca mais óbvia, mais sonora da origem dela, da identidade dela. Se a gente pensar nas outras opções que poderiam aparecer numa prova, né? Não é que a narradora se resigna, ela claramente resiste, ela escreve sobre isso. Não é falta de oportunidade de aprender espanhol, ela já falava. Certo. E também não dá pra dizer que é um conflito só entre gerações, porque a mãe, como a gente viu, também internaliza essa pressão externa. Exato. E não é só uma concorrência entre línguas assim no abstrato. Precisamente. O ponto-chave, e a análise da professora Vivian destaca bem isso, é a imposição de um único padrão, o inglês americano sem sotaque, e a rejeição ativa, o repúdio mesmo, a qualquer variação que mostre a origem mexicana dela. O sotaque vira o alvo principal do preconceito. É a manifestação sonora da identidade que eles querem apagar. É como dizer, você só vai ser aceita se soar como nós, se negar de onde você veio. Entendi. Então, resumindo a ideia central que dá pra tirar daqui e pensando nos estudos pro Enem, o texto da Anzaldúa ilustra de forma muito, muito viva como a língua, e principalmente o sotaque, podem ser usados como ferramentas de discriminação. Sim. Tentar forçar alguém a abandonar o sotaque é, no fundo, uma tentativa de apagar a identidade cultural, né? Uma violência simbólica, mas com efeitos bem reais. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta importante para refletir, eu acho. Qual será o impacto na autoestima, no sentimento de pertencimento de uma pessoa ou até de uma comunidade inteira dessa pressão constante para esconder ou modificar o jeito de falar, que é a marca da sua história? Um ponto fundamental para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos por acompanhar a gente nessa análise. Até a próxima.